Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês, como sempre, estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a mais uma mensagem deste canal. Este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos a mais um vídeo da nossa série, a série respondendo às 100 perguntas. E hoje, meus irmãos amados, nós estaremos respondendo a pergunta número 30 da nossa série. E a pergunta que será respondida hoje no canal, meus amados irmãos, é a seguinte. Presta atenção, por favor. Olha, quem era o diabo que disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés? Vou repetir a pergunta. Olha, quem era o diabo que disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés? Bom, esta é a questão para o nosso vídeo hoje. Eu espero que todos aqueles que têm esta dúvida tenham um entendimento apercebido, um entendimento clareado com relação a este assunto. O diabo que disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Meus amados irmãos, antes de eu responder a pergunta, antes de eu responder a questão, quero aqui, meus amados irmãos, pedir sinceras desculpas a todos vocês, sinceras desculpas a todos aqueles que ficaram à espera da nossa live ontem, no meu outro canal, Somos Moçambique. Infelizmente, não foi possível fazermos a live por conta do horário. A Palvela acabou pegando no sono, então não foi possível fazermos a live, porque era para ser uma live interativa e estaria participando eu e ela no vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Por conta disso não foi possível e nós decidimos passar a live para hoje, sábado, pelas 21 horas de Moçambique, que serão 16 horas do Brasil e 19 horas em Portugal. Tá bom, meus amados irmãos? Eu espero todos vocês hoje na live. Para aqueles que ainda não são inscritos lá no meu outro canal, Somos Moçambique, meus amados irmãos, subscrevam-se, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clique no link, subscreva-se para estar participando conosco na nossa live. Tá bom, meus amados irmãos? Quero desde já agradecer a todos que estão inscritos lá e a todos vocês que vão se inscrever para estar participando conosco na live. Aguardo todos vocês na live para podermos bater aquele papo gostoso. Tá bom, meus amados irmãos? Estamos juntos e vamos para o nosso assunto. Quem era o diabo que disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés? Quem era? Bom, meus amados irmãos, Judas, capítulo de número 1, versículo de número 9, está escrito o seguinte, presta atenção. Olha aí. Mas o arcanjo Miguel, Judas, capítulo de número 1, versículo de número 9. Está escrito o seguinte, presta atenção. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Segura aqui. Meus amados irmãos, quando a religião ele lê Judas capítulo 1, versículo de número 9, eles entendem, meus amados irmãos, que o diabo que disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés é um ser espiritual de chifres, cauda e um tridente, um ser espiritual, meus amados irmãos, que antes era um anjo de Deus. E ele, sendo anjo de Deus, se rebelou contra Deus.
E Deus, descobrindo a sua rebelião, o expulsou do céu. E o expulsando do céu, ele arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu que hoje são demônios. A religião entende, meus amados irmãos, que este diabo que foi expulso do céu é o diabo referido aqui neste texto. Judas capítulo 1, versículo 9. O diabo que disputava a respeito do corpo de Moisés. Mas, amados, isto não é verdade. Não é verdade que o diabo que disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés é um ser espiritual. Não é verdade, meus amados irmãos. O diabo aqui, meus amados irmãos, refere-se a um ser humano. Você entende isto, meu amado irmão? O diabo aqui refere ao ser humano. E nós vamos ler o contexto, vamos analisar bem o texto para entendermos quem era este diabo e também quem era o arcanjo Miguel aqui. Você entende, meu amado irmão? Porque não pode o diabo aqui ser humano e o arcanjo Miguel aqui ser um ser angelical. Não faz sentido, porque anjos não podem disputar, não podem lutar com seres humanos. Você entende isto, meu amado irmão? Vamos juntos entender quem era o arcanjo Miguel e quem era este diabo aqui. Que eu já adiantei que o diabo é um ser humano e não ser espiritual. Tá bom? Vamos juntos entender isto. Bom, meus amados irmãos, antes de nós lermos o contexto, quero só fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta a todos os irmãos que ainda têm a mesma linha de raciocínio que a religião. Quero aqui fazer uma pergunta a todos os abençoados que acreditam que existe um ser espiritual, o diabo, que leva as almas das pessoas para o inferno. Quero aqui fazer uma pergunta a todos vocês. Meus amados irmãos, sendo o diabo um ser espiritual, o chefão do inferno, o comandante do inferno, aquele, meus amados irmãos, que tem interesse na alma das pessoas. Que interesse esse diabo, esse ser espiritual, teria no corpo de um ser humano? Para que é que ele ia querer o corpo de Moisés? Para quê? Se o que lhe interessa é apenas a alma do ser humano, como ensina a religião. Que interesse ele teria com o corpo de um ser humano? Que interesse o diabo, como ser espiritual, o chefão do inferno, teria, meus amados irmãos, com o corpo de um ser humano? Já que o diabo, ele se interessa apenas com a alma das pessoas. Que interesse ele teria? Vocês podem me responder isto? Você entende que não faz sentido o texto referir-se a um diabo como ser espiritual, principalmente o diabo explicado na religião? Porque se entendemos, meus amados irmãos, que este diabo aqui, que disputava o corpo de Moisés, era o ser espiritual, este chefão do inferno, como ensina a religião, então o diabo não se interessa apenas com a alma das pessoas, mas também com o seu corpo. A pergunta que fica é a seguinte: seu corpo para quê? Corpo de um ser humano para quê? Se ele já tem a alma deste ser humano. Por quê? Ou para quê? O diabo, o chefão do inferno, ia disputar um corpo de um ser humano. Que interesse ele teria no corpo de um ser humano? Não basta a alma para ele? Não basta a alma ensinada pela religião para ele? Por favor, reflitam. Por favor, pensem a respeito disso. Tá bom, meus amados irmãos? Vocês que ainda têm a mesma linha de raciocínio que a religião, por favor, pensem nisso. Tá bom, meus amados irmãos? Nós já explicamos várias vezes que não existe diabo como ser espiritual. Diabo é um adjetivo que quer dizer acusador ou opositor. Mas calma, vamos juntos ler o contexto para entendermos quem era aqui o diabo que disputava a respeito do corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Por favor, vamos ler o contexto.
Judas capítulo de número 7, vamos ler até o versículo de número 11. Depois, vamos ler outros versículos para consolidar o nosso entendimento, como eu sempre faço aqui. Por favor, vamos ler aí. Olha aí o que está escrito. No contexto de Judas, capítulo de número 1, versículo 9. Olha o versículo de número 7, o que está escrito. Presta atenção, por favor. Olha. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo 8. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Segura aqui. Você entende que o contexto refere a seres humanos e não a seres angelicais, seres espirituais? Você entende que o contexto fala de seres humanos, meus amados irmãos, que se corromperam como aqueles que se corromperam em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas? Você entende, meu amado irmão, que o texto refere-se a pessoas que se corromperam, meus amados irmãos, assim como Sodoma e Gomorra, assim como está escrito aqui? Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Você entende que o texto refere-se a seres humanos? Agora olha o versículo 9. Olha aí. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Entende, meus amados irmãos, os seres retratados no versículo 9 são igualados aos seres referidos no versículo 7 e o versículo 8? Você entende, meu amado irmão, que o versículo 7 e 8 refere-se a seres humanos e o versículo de número 9 iguala aos seres colocados aqui no versículo 9 como os seres colocados nos versículos anteriores? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E contudo, também estes quem? Seres humanos. Seres humanos que se corromperam como Sodoma e Gomorra. Você entende? Sodoma e Gomorra, estes sofrendo a pena de fogo eterno. Estes também, quem? Seres humanos. Seres humanos, meus amados irmãos, que se corromperam como Sodoma e Gomorra. Estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperam as autoridades. Versículo 9, o contexto, mas o arcanjo Miguel. Entende que o texto fala de seres humanos e faz uma exceção do arcanjo Miguel. Você entende? Todos os seres aqui sendo iguais, seres humanos, o texto dizendo claramente, presta atenção, contudo, também estes se corromperam, mas outros como estes, neste caso o arcanjo Miguel, este, meu amado irmão, não se corrompeu, como está escrito no versículo de número 8. Você entende, meu amado irmão? Contudo, também estes aqui eram seres humanos. No versículo 9, meus amados irmãos, o contexto abre uma exceção para um ser igual a estes que estão referidos aqui. Também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Mas o arcanjo Miguel, um ser humano como estes aqui, meus amados irmãos, que se corromperam como Sodoma e Gomorra. Você entende que o texto refere-se a seres humanos como no seu contexto? Entende que o arcanjo Miguel é igualado a estes aqui, que semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne? Entende que o texto refere-se apenas a seres humanos? Você entende? Agora, quem era este ser humano que no versículo de número 9 é designado como arcanjo Miguel? Quem era este ser humano? Este ser humano, meu amado irmão, era Josué. É isso mesmo. O ser humano designado no texto como o arcanjo Miguel era Josué. Você entende isto, meu amado irmão? Alguém que acompanhava Moisés. Alguém
que vivenciava quase tudo aquilo que Moisés passava. Você entende, meus amados irmãos? Aquele que auxiliava Moisés, aquele que andava sempre lado a lado com Moisés. Você entende? O ser humano designado como o arcanjo Miguel aqui, meus amados irmãos, era Josué. Você entende? Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, o diabo aqui, meus amados irmãos, foi mal colocado. Mal colocado porque está no singular. Você entende isto, meu amado irmão? Na verdade, o certo seria diabos. Lembra o significado do diabo? Acusador, opositor. Lembra. No texto, meus amados irmãos, quando nós lermos o contexto, nós entendemos que este diabo era um grupo de pessoas e não só uma pessoa. Você entende isto, meu amado irmão? Diabo este mal colocado, nós bem sabemos que na Bíblia há muitos, mas muitos erros. Isto é nítido, isto é indiscutível, isto é a mais pura verdade. Há muitos erros na Bíblia que precisam ser reparados. Você entende isto, meu amado irmão? Este arcanjo Miguel aqui, este ser humano designado arcanjo Miguel aqui no texto, era Josué. Quando contendia com o diabo este que era um grupo de pessoas que disputavam a respeito do corpo de Moisés, meus amados irmãos, está escrito no texto, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, Josué, ele disse ao diabo, ele disse ao opositor. Você entende? Que no texto está mal colocado, na verdade seriam opositores, seriam diabos, porque o diabo aqui era um grupo de pessoas disputando a respeito do corpo de Moisés. Agora, por que disputar o corpo de Moisés? Por que este grupo de pessoas aqui disputavam o corpo de Moisés? Por quê? Eles disputavam o corpo de Moisés, meus amados irmãos, porque ninguém sabia onde está enterrado o corpo de Moisés. Eles disputavam o corpo de Moisés porque ninguém sabia onde Moisés foi sepultado. Eles disputavam o corpo de Moisés porque ninguém sabia onde localizava-se o túmulo de Moisés. Você entende? É por isso que este diabo, um grupo de pessoas, meus amados irmãos, com ideias contrárias a Moisés e ao arcanjo Miguel, que neste caso era Josué, meus amados irmãos, sendo que eles não sabiam onde está localizado o túmulo de Moisés, onde foi enterrado Moisés, Moisés sendo uma pessoa muito influente, uma pessoa muito popular naquela época, eles disputavam a respeito do seu corpo. Eles queriam saber onde foi enterrado Moisés, onde está o corpo de Moisés, onde está sepultado Moisés. Você entende isto, meu amado irmão? Mas calma, já vamos ler o contexto. Olha o versículo 10. Olha aí. Estes, porém, um grupo de pessoas. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Você entende, meu amado irmão? Estes, porém, um grupo de pessoas. Estes, porém, meus amados irmãos, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais geracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Você entende isto, meu amado irmão? O diabo aqui, meus amados irmãos, que disputava a respeito do corpo de Moisés, era um grupo de pessoas. Eu já disse que o diabo aqui foi mal colocado. Na verdade, seria um grupo de pessoas. Diabos, porque era um grupo de pessoas que disputava, que queriam saber onde está localizado o túmulo de Moisés, onde foi enterrado Moisés, onde foi sepultado Moisés. Você entende isto, meus amados irmãos? Agora, por que essas pessoas disputavam a respeito do corpo de Moisés? Por que este diabo, por que estes opositores, por que estas pessoas disputavam o corpo de Moisés? Por que estas pessoas queriam saber? Meus amados irmãos, essas pessoas disputavam o corpo de Moisés porque ninguém sabia onde foi enterrado Moisés. Ninguém sabia onde foi sepultado Moisés.
ninguém sabia onde se localizava o túmulo de Moisés. Vamos ler aí, por favor. Olha aí, Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo 5 ao versículo 6. Olha só porque o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés. Olha aí. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Versículo 6. Olha aí. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Você entende isto, meu amado irmão? Então, o diabo aqui em Judas, capítulo de número 9, não sabendo onde está sepultado Moisés, não sabendo onde está localizado o túmulo de Moisés, meus amados irmãos, ele foi até o arcanjo Miguel, que neste caso era Josué, para saber onde foi enterrado Moisés, para saber onde era a localização do túmulo de Moisés. Porque este diabo aqui, este grupo de pessoas aqui no texto, meus amados irmãos, sabiam perfeitamente que Josué era o auxiliar de Moisés. Era alguém que andava com Moisés, era alguém que sabia a respeito de Moisés. Você entende isto? É por isso, meus amados irmãos, que este diabo, ele contendia com o arcanjo Miguel, com Josué. Disputava. Queriam saber com o arcanjo Miguel, neste caso, Josué, onde foi enterrado Moisés? Onde está o túmulo de Moisés? Você entende isto, meus amados irmãos? Este interesse da parte deles por causa daquilo que era a pessoa de Moisés. Uma pessoa muito influente, um profeta, alguém, meus amados irmãos, que foi a ponte para o estabelecimento do primeiro pacto. Você entende isto, meus amados irmãos? Todos queriam saber onde foi enterrado Moisés, onde foi sepultado Moisés. É por isso que estes opositores, estas pessoas, disputavam com o arcanjo Miguel, que neste caso era Josué, a respeito do corpo de Moisés. Onde está o seu túmulo? Onde se localiza o seu túmulo? Onde está sepultado Moisés? Você entende, meus amados irmãos? Não tem nada a ver com ser espiritual aqui. Não tem nada a ver com o diabo que foi expulso do céu, com o diabo, meus amados irmãos, que arrastou consigo a terça parte dos anjos dos céus, que hoje são demônios. Não. O diabo aqui era um grupo de pessoas. Repito o que eu já disse. No texto, a palavra diabo está mal empregada. Na verdade, seria empregada no plural, porque não era somente uma pessoa que estava interessada em saber onde foi enterrado o corpo de Moisés. Você entende? Era um grupo de opositores, grupo de pessoas. Você entende? Querendo saber onde estava localizado o túmulo de Moisés. Você entende isto, meu amado irmão? Então, esta é a resposta número 30 da nossa série, respondendo essa pergunta. Eu espero que vocês tenham entendido, meus amados irmãos, essa questão. O diabo que disputava a respeito do corpo de Moisés não era nenhum ser espiritual, mas sim um grupo de pessoas querendo saber onde foi sepultado Moisés, onde se localizava o túmulo de Moisés. Você entende, meu amado irmão? Esta é a verdade com relação a este assunto. Espero ter entendido. Quero aqui me despedir de vocês e quero aqui, meus amados irmãos, dizer a todos, não se esqueçam de se subscrever no meu outro canal, o canal Somos Moçambique. Link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Participe na live, mas logo às 21 horas de Moçambique, 16 horas do Brasil e 19 horas de Portugal. Aguardo todos vocês para a nossa conversa. Uma conversa, meus amados irmãos, uma live, meus amados irmãos, que será interativa. Vamos fazer muitas perguntas a vocês e vamos permitir que vocês também façam muitas perguntas a nós. Estamos juntos, grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.